Voltamos, irmãos, para Atos dos Apóstolos. Vocês lembram onde nós paramos? Atos quanto? Atos 10. Pelo menos a esposa do pastor sabe, tá valendo. Tô brincando, mas a gente sabe. Atos capítulo 11. Vamos ler a palavra de Deus em Atos 11. Eu convido você que abra a sua Bíblia lá. Alguns irmãos queridos, domingo passado e outro dia falaram conosco: pastor, vai parar Atos? Falei, não, vamos parar não. Nós vamos continuar, mas de vez em quando a gente tem que dar uma paradinha para datas especiais, como Páscoa, Dia das Mães, ou necessidades que a igreja tem de ouvir outros textos da palavra de Deus. De manhã nós pregamos sobre a imutabilidade de Deus e falamos também sobre dízimos e ofertas. Se você quer aprender sobre isso, ouça o vídeo, ouça o sermão que vai ser colocado na internet na terça, e certamente Deus vai instruir e abençoar seu coração para a glória dele. Atos 11, eu convido a igreja que se coloque de pé. Atos capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe disseram: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram,
enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Pai, fala o coração da tua igreja, exalta Cristo Jesus, nos enche do Espírito Santo, enquanto ouvimos a pregação. Ó Deus, transforma a nossa vida e nos usa, Deus, na tua obra. Ó Deus, usa a nossa vida, usa esta igreja e dá-nos, Deus, tempo de refrigério de tua parte. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembremos-nos de colocar nosso celular no modo avião. Você se lembra qual é o versículo-chave de Atos dos Apóstolos? Quem souber, repita comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amados irmãos, o propósito do livro de Atos é mostrar como o Espírito Santo usa a igreja para expandir o Evangelho pelo mundo inteiro. E nós já vimos como o Evangelho tomou Jerusalém, como ele tomou aquela região da Samaria, da Galiléia, e agora, amados irmãos, tudo vai conduzindo para o cumprimento da missão de alcançar os confins da terra. Atos revela como o Evangelho saiu de Jerusalém e chegou até Roma, e depois de Roma, amados irmãos, foi até a Espanha pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. E nesse texto precioso do capítulo de número 11, Deus então vai caminhando em seu propósito de cumprir a missão de levar o Evangelho aos gentios. E ao olhar para esse texto então, nós vemos aqui a vida de personagens preciosos que Deus usa para cumprir a missão. Mas de fato quem realiza a sua obra poderosamente sobre todas as coisas é o próprio Deus. No segundo texto que lemos nessa noite, Paulo foi muito claro ao dizer: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A igreja cresce por ação de Deus soberanamente por meio do Espírito Santo. E aqui então nós vamos olhar para este capítulo 11 e Deus vai falar comigo e com você, e Ele nos mostra aqui como Deus realiza a sua obra. Em primeiro lugar, o texto nos diz que Deus usa servos resistentes. Como Deus realiza a sua obra, Ele utiliza servos resistentes. Você se lembra que Pedro estava em Jope, na casa de Simão Curtidor, o que já era muito desafio para um judeu estar na casa de um homem que era curtidor de peles de animais. Ele achava isso um trabalho impuro. E Pedro está ali, e então por volta do meio-dia, você se lembra, ele sobe ao telhado para orar, e o Senhor dá a ele a visão de um grande lençol, onde há quadrúpedes, aves e répteis. E ele tem aquela visão daquele lençol baixando do céu, e o Senhor diz a ele: Pedro, mata e come. E ele diz: Senhor, de jeito nenhum, pois eu nunca comi coisa comum ou imunda. Ou seja, eu não como coisas imundas para o judeu. E o Senhor diz para ele: Pedro, o que Deus purificou, você não considera imundo, Pedro. E aí a segunda vez aconteceu a mesma coisa. Pedro já era para ter entendido na primeira, irmão. Na primeira o Espírito Santo falou, já dá para entender. Ele conhece o Espírito de Deus. Mas depois o Senhor fala para ele: não, Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Como é que eu vou colocar isso na minha boca? Nunca comi coisa comum e imunda. Pedro, que Deus purificou, não considera imundo. Terceira vez a mesma coisa, amados irmãos. Enquanto ele estava perplexo, sem entender o que Deus estava falando, chegaram da casa de Cornélio, homens enviados. Cornélio morava em Cesareia, tinha tido uma visão. O anjo mandou chamar Pedro para pregar para ele ouvir o evangelho e ser salvo. E os homens chegaram, e o Espírito Santo falou: vai com eles. Pedro os recebeu, passaram a noite, e eram 3 homens. Pedro chamou os 6 irmãos, fez uma viagem para Cesareia, chegou na casa de Cornélio, perguntou para Cornélio por que ele estava ali. Cornélio explicou que fazia 4 dias que ele tinha tido uma visão. E aí então, amados irmãos, Pedro prega o evangelho para ele. E quando Pedro prega o evangelho, a Bíblia diz que quando ele termina de pregar Cristo, anunciar Cristo claramente, o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens. Na hora da conversão, eles foram selados pelo Espírito Santo, igual os apóstolos
no dia de Pentecostes. E Pedro, então, perplexo com os irmãos que ali estavam, não pôde negar a eles a água do batismo. E Pedro sai de Cesareia e vai para Jerusalém. Então, primeiro você viu que Pedro resistiu. Mas mesmo Pedro resistindo, quando Deus quer realizar a sua obra, soberanamente Ele usa quem Ele quer. Chegando em Jerusalém, Pedro se reúne com a igreja, no lugar de se alegrar com a conversão daqueles gentios. A Bíblia nos conta que quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, o líder da igreja de Jerusalém agora era Tiago, autor da carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de José e Maria, e ele é um apóstolo sincero, mas bastante judeu, e os seus discípulos seguem a fé debaixo de uma perspectiva bem judaica. E o texto nos conta então que os que eram da circuncisão arguíram a Pedro dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. E Pedro vai e conta essa história toda que eu contei para você. Falou: pessoal, aconteceu isso dessa maneira, não vou repetir a história, tá bom? Eu estava lá orando, Deus mandou o lençol, eu não tive como resistir, fui lá, preguei, falei para eles que eu não podia entrar na casa de alguém que não era judeu, ainda mais comer com ele, mas quando eu estava pregando Jesus, o Espírito Santo caiu, eles se converteram, como é que eu poderia negar água para eles serem batizados? Lembrei até da palavra do Senhor Jesus que disse, de João que disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batiza com o Espírito Santo. E aí então, amados irmãos, depois que Pedro fez essa explicação, só aí no versículo 18 diz o texto que, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É impressionante, amados irmãos, que Deus usa um pregador relutante, Deus usa uma igreja relutante. A igreja de Jerusalém não quer se misturar com os gentios. A igreja de Jerusalém quer ficar ensimesmada, amados amigos e irmãos. Deus já tinha mandado uma grande perseguição nos dias de Estevão, para que a igreja se espalhasse, para que o povo não ficasse fechado, mas os judeus de Jerusalém são cabeça dura. Eles querem, amados irmãos, ficar arraigados às suas próprias tradições e colocam a sua própria cultura e tradição judaica acima do Evangelho. O Senhor começa revelando isso no princípio desse livro. Quando Ele vai subir aos céus, os discípulos perguntam para Ele: Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino de Israel? Eles não estão preocupados com a expansão, com a salvação do mundo. Eles querem os judeus dominando o mundo. E o Senhor vira para eles e diz: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ah, meus irmãos, muitas vezes o maior problema da obra são os obreiros. Muitas vezes o maior problema da obra são os obreiros. Mas Deus, quando quer fazer a sua obra, Ele faz com que os obreiros realizem tudo aquilo que Ele quer. Pedro resistiu, a igreja resistia, mas Deus quer salvar os gentios. E mesmo que a igreja não queira, quem é soberano é o Senhor, e ela tem que se adaptar ao chamado de Deus, à missão. Depois que Pedro conta a história, eles falaram: gentio se converte também. Irmão, já estava implícito. Jesus disse que era para ir pregar o Evangelho no mundo inteiro. Mas graças a Deus, eles se alegraram, amados irmãos, com a conversão do povo na casa de Cornélio. Eu quero perguntar para você, ao olhar para essa primeira parte do texto: você tem resistido à ação do Espírito Santo na sua vida? Muitas vezes Deus tem dado oportunidade para que você seja usado, mas você tem resistido. Isso é histórico em Israel. Deus falou para os judeus no Antigo Testamento que eles tinham que pregar para o mundo inteiro, eles não pregaram. Jonas simboliza Israel. O Senhor quer que Israel vá pregar a Nínive, e Jonas não quer. E aqui está Pedro fazendo a mesma coisa. Os judeus eram ensimesmados. Eles só pensavam em si mesmos. Eles eram xenófobos, amados amigos e irmãos. Eles eram nacionalistas ao extremo. E você? Existe alguma coisa mais importante na sua vida do que o chamado de Deus para você? Existe algum valor prioritário seu?
Existe alguma tradição que te atrapalha de fazer a obra de Deus e obedecer à vontade do Senhor? Você resiste ao Espírito Santo? Preste atenção, meu irmão, não resista ao Espírito Santo. Porque se você resistir, Deus vai fazer com que você o obedeça de uma maneira ou de outra. Talvez Deus tenha um chamado para a sua vida e você está tentando caminhar para o outro lado. Não, Deus, eu não quero esse projeto para mim. Talvez Deus tenha um chamado para você para a obra missionária, mas você está querendo construir riqueza deste mundo e de repente Deus vai fechar todas as portas e fazer você realizar aquilo que Ele quer, se for assim a vontade soberana dEle. Não resista ao agir de Deus, porque se você resistir, quem vai sofrer é você. E louvado seja o nome do Senhor, que por sua graça, para realizar a sua obra, Deus utiliza até os servos resistentes. Essa frase era de Moody. O maior problema da obra são os obreiros. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não resistamos ao agir de Deus. Amém, meu irmão? Se Deus está te dando um chamado para ser uma missionária, para servir ao Senhor, para ser um evangelista no seu trabalho, para ser um discipulador aqui na igreja, para dar testemunho onde Ele te colocar, para ser um pastor segundo o coração de Deus, não resista ao agir de Deus. Faça depois como esses judeus que depois de ouvir tudo se alegraram, porque Deus é o Deus que realiza a sua obra com gente difícil, pecadora e limitada como nós. Louvado seja Deus, porque Deus não desiste de nós e não desiste de nos usar. Como Deus realiza a obra, Ele utiliza obreiros resistentes. Mas como Deus realiza a obra? Ele utiliza um povo disposto. Como Deus realiza a obra? Ele utiliza obreiros resistentes, mas Ele também utiliza um povo disposto. Olha comigo, versículo 19 até o versículo 21. Lerei o 19, vocês o 20, nós todos o 21. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Vocês o 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos judeus, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Todos comigo, 21. A mão do Senhor estava com eles. Deus usa gente comum e corrente. Deus usa gente como a gente. Deus usa gente comum e corrente. Deus usa gente como a gente. Vocês se lembram que houve aquela grande perseguição contra Estevão? E Atos capítulo 8 diz que só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Todo mundo se espalhou. Aqueles que fugiram da perseguição fugiram com um ímpeto evangelístico. E a Bíblia nos conta a história que eles passaram pela Fenícia. Fenícia é onde fica o Líbano hoje. E eles pregavam para os judeus ali. Alguns foram para Chipre, que era uma ilha, amado irmão, mas era cheia de judeus. E lá também eles pregaram para os judeus. E também pregaram em Antioquia. Mas alguns dos judeus que eram de Chipre e de Cirene resolveram fazer algo diferente. Eles falaram assim: será que essa gregaiada converte? Grego aqui, amado irmão, não é só quem nasceu na Grécia. Grego era quem não era judeu, certo? Então era para todos os gentios. Podia ser romano, podia ser africano, podia ser de qualquer lugar do mundo. Então eles disseram assim: vamos pregar para essa gregaiada para ver se eles convertem. E aí então eles pregaram para os gregos, irmãos. E a Bíblia diz que eles anunciaram o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Eles fizeram isso na cidade de Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo naqueles dias. A maior cidade do mundo era Roma, depois Alexandria, depois Antioquia, depois Éfeso. Amado amigo e irmão, as 4 maiores cidades do mundo. E eles disseram: vamos pregar para esses gregos aí para ver se eles convertem. E quando eles saíram pregando o evangelho para os gregos, a gregaiada toda começou a se converter. E agora você tem uma igrejona grande, multiétnica, com mais gentios do que judeus. E está lá aquela grande igreja que nasceu com gente crente, com gente humilde, com gente simples, com gente comum e corrente, com gente como a gente. Sem pastor, sem presbítero, sem diácono. O povo de Deus plantou uma igreja. Sabia que para plantar uma igreja você não precisa ser pastor, você não precisa ser presbítero, nem precisa ser diácono. Basta você ser crente e pregar o Evangelho.
De repente o Espírito Santo de Deus vai convertendo o povo dele e nasce ali uma igreja preciosa para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Sabem por quê? Porque ninguém é dono da verdade. E esse texto estabelece o princípio claro de que todo cristão é um discipulador. Todo cristão deve ser um evangelista. Todo cristão deve ser um missionário. Se você se dispuser para pregar o Evangelho, você pode ser uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Se eu fizesse aqui, amados irmãos, uma enquete, uma pesquisa, e perguntasse quantos aqui se converteram através do ministério de Billy Graham, pensando no pessoal aí com mais de 60, levante a mão. Quem veio aqui a Cristo por Billy Graham? Quem se converteu aqui por quando Caio Fábio pregava o Evangelho nas igrejas protestantes? Quem se converteu pela vida dele, pela instrumentalidade dele? Nós amamos ouvir Reverendo Hernandes e Augusto. Quem aqui se converteu ouvindo Hernandes ou Augusto? Levante a sua mão. Quem aqui se converteu ouvindo outros pregadores famosos aí? Quem aqui foi convertido? Trazido pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo amigo, pelo vizinho, por um conhecido? Levante a mão, por favor. Levante a mão, levante a mão. Olha aí para você ver. Quase 100%. Nós precisamos de pregadores que anunciem a Cristo em praça pública e que o nome do Senhor seja exaltado. Mas preste atenção, Deus usa gente como você. A igreja cresce através da instrumentalidade de homens e mulheres fiéis que amam o Senhor e se dedicam à pregação do Evangelho. Foi a mãe que orou por você, foi a tia que discipulou você, foi o pai que trouxe você com fidelidade, foi a vovó que não desistiu de orar por você, foi seu amigo que sentou e falou assim: vamos estudar a Escritura. Gente que não é famosa, que não tem seu nome nas televisões, nos livros, que não tem seu nome, gente humilde, gente simples, gente que fica no ostracismo, mas que no céu vai ter galardão por ter sido fiel e ter pregado o Evangelho de Jesus. Deus pode usar você para abençoar o mundo inteiro. Lembre-se comigo de André. Você não ouve falar de muitas realizações do apóstolo André, mas ele foi convertido a Jesus e levou o seu irmão Simão Pedro, que num sermão ganhou 3.000, no outro sermão ganhou 2.000, e em outro sermão no futuro mais 3.000. André ganhou que ganhou 9.000, 8.000. Depois ele também foi muito usado. Mas preste atenção, você não sabe para quem você está pregando o Evangelho. Mãe, você não sabe quem seu filho vai ser. Então, faça o seu melhor, doe a sua vida, anuncie o Evangelho de Cristo, e Deus pode estar usando você para ganhar alguém, para preparar alguém que vai fazer toda a diferença na igreja de Jesus, que pode ser uma grande bênção nas mãos do Senhor Jesus. Eu me lembro, irmãos, de Mônica, mãe do grande filósofo do Ocidente, Aurélio Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Aquela mãe crente lutou para criar seu filho na igreja, seu pai um homem não crente. Aquele moço, na sua juventude, se entrega à promiscuidade, com grande facilidade de falar. Ele foi estudar oratória numa grande escola grega e se tornou um professor de oratória destacado na sua região do norte da África. Depois foi a Milão ensinar, e sua mãe orava e chorava por aquele homem perdido, um homem que era promíscuo. Quando foi chegando próximo do Evangelho e reconhecendo que era pecador, ele então começou a dizer, antes de convertido, ele dizia: Deus dá-me castidade, mas ainda não. Ele queria um pouquinho mais de tempo para pecar. Então Deus foi moendo aquele homem, quebrando aquele homem, até que o Senhor o converteu. Sua mãe faleceu perto do porto mais próximo de Roma, e quando ele volta para a África e quer se dedicar a uma vida monástica, ele vai à igreja um dia e tem uma eleição para presbítero, e ele pinta lá na igreja o povo: Agostinho para presbítero, Agostinho para presbítero. Ele: não, eu quero me dedicar à oração.
passa, elege Agostinho presbítero, ele se torna bispo auxiliar, depois ele se torna o bispo de Hipona, escreveu obras preciosas para defender a igreja. O primeiro tratado de predestinação da história da igreja foi escrito por Agostinho de Hipona, a predestinação dos santos. Outros livros preciosos, a Cidade de Deus, suas confissões, um teólogo que marcou a história, que influenciou a vida de Calvino, de Lutero, que bebeu em Paulo e que abençoou tanto a igreja. Era um homem promíscuo, perdido, que você não dava nada por ele, mas foi quem Deus resolveu usar. Tudo porque uma mãe não desistiu de um filho. Então, mãe, não desista do seu filho. Não desista. Ore, lute, ensine. Talvez você está preparando alguém que vai ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Como Deus realiza a sua obra? Deus utiliza servos resistentes. Deus utiliza um povo disposto. Mas como Deus realiza a sua obra? Deus utiliza pastores fiéis. Como Deus realiza a sua obra? Deus utiliza pastores fiéis. Cresceu, irmão. Cresceu a igrejona de Antioquia. E aí então chegou uma carta em Jerusalém. Há uma grande igreja presbiteriana, estou brincando, anacronismo isso daí, mas ela tinha a mesma doutrina que a nossa. Há uma grande igreja presbiteriana na cidade de Antioquia. Precisamos de um pastor. E aí então, quando chegou a carta em Jerusalém, quem que a gente vai mandar para pastorear a igreja de Antioquia? Tiagão, irmão do Senhor Jesus, não dava, né? Piedoso, santo, homem de oração, tem os joelhos inchados de tanto orar, né? Mas é judeu demais, ele não vai se dar bem. Está lá na igreja o irmão Simeão, o negro africano, que daqui a pouco vai ser um dos pastores da igreja. Eu não sei se ia dar certo Tiagão com Simeão, naquela relação, naquela comunhão. Precisa ter um homem de um grande coração, um pastorzão. Chamaram Barnabé, amados irmãos. Barnabé, aquele moço que tinha vendido uma fazenda e dado de oferta para a igreja, aquele que pegou Saulo e introduziu no meio dos apóstolos, quando todo mundo tinha medo do apóstolo, aquele que é um dos maiores pastores do Novo Testamento. E diz a Bíblia que Barnabé chegou ali, amados irmãos, e quando ele chegou ali, ele não foi mesquinho como outros, vendo aquela igrejona, já com centenas de pessoas. Ele não falou, por que não fui eu que plantei essa igreja? Por que meu nome não foi para a história aqui? Não. A Bíblia diz que, tendo ele chegado, ele viu a graça de Deus. Que coisa maravilhosa, eu gosto dessa expressão. Tendo ele visto a graça de Deus. A igreja só cresce pela graça de Deus. Pecadores só são salvos pela graça de Deus. Vidas só podem ser transformadas pela graça de Deus. E quando grandes coisas acontecem no meio do povo de Deus, irmãos, nós temos que ver a graça de Deus. É favor imerecido, é ação do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz mais que, tendo ele visto a graça de Deus, ele se alegrou. Louvado seja Deus. Se alegrou. Você se alegra com o sucesso dos demais? Você se alegra com a bênção de Deus na vida dos demais? Ou quando você vê outros sendo abençoados e exitosos, você fica chateado? Eu já vi pessoas que têm facilidade para cumprir aquela parte do versículo, chorai com os que choram. Mas quando elas veem alguém se alegrando, elas mordem a boca e falam assim, mas por que tinha que ser? Barnabé não. Barnabé é diferente. Barnabé vê a graça de Deus e se alegra. Barnabé parece com João Batista. Quiseram fazer ciúme em João Batista, dizendo que Jesus estava pregando para muito mais gente. E ele diz, foi para isso que eu vim, para apontar para ele. Convém que ele cresça, que eu diminua. A sua alegria já se cumpriu em mim. Barnabé é um pastor fiel. Ele vê a graça de Deus, ele olha o mundo com os óculos da graça de Deus, ele se alegra quando Deus abençoa os demais, mas ele é um instrumento para animar a igreja. O texto diz, amados irmãos e irmãs, que ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ser crente no mundo antigo não era fácil, irmão.
Quando você se convertia, você era perseguido, sua família te deserdava, o império estava contra você, porque você já não dizia mais que César é o Senhor, Cristo é o Senhor. Ser cristão era sofrer. Então Barnabé, que tem um grande dom de aconselhamento, de exortação, diz o texto que ele exortava. E exortar aqui não significa repreender, não. A palavra usada no grego é a mesma palavra para se colocar ao lado de. A ideia de exortar aqui, ele animava a igreja. Ele animava para que todos permanecessem com firmeza de coração, permanecendo no Senhor. Ele dizia: gente, ser crente não vai ser fácil. Vocês vão ser perseguidos, a situação vai se complicar, vocês vão ter muitos problemas, mas preste atenção, Jesus amou vocês, fiquem firmes nele, ele há de sustentá-los, ele há de abençoá-los, ele há de animá-los, ele há de conduzi-los. Ele exortava, ele pregava para motivar a igreja. E sabe o que aconteceu? Diz o texto, amado irmão, que a igreja cresceu. Muita gente, diz aqui o texto, muita gente se uniu ao Senhor. Deus usa pastores fiéis, que veem a graça de Deus, que se alegram com a bênção de Deus na vida dos demais, que são usados para animar, para motivar, para fortalecer, para fazer a igreja crescer para a glória de Deus, mas que são homens de caráter. O texto diz que Barnabé era homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Que características preciosas! Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Alguém pode falar isso de você? Fulano é bom? Todos nós somos pecadores, irmãos. Se há bondade na vida de alguém, é porque essa pessoa está cheia de Cristo, cheia do Espírito de Cristo. Barnabé era um homem de boa índole, era um abençoador, era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era vazio de si, cheio de Deus. A unção de Deus se percebia na pregação e na vida daquele homem. Era um homem cheio de fé. Foi alguém que teve coragem de deixar toda uma vida estabelecida e se mover para Antioquia. E desafiava os irmãos a crer no impossível, porque o Deus do impossível conduz a nossa vida, conduz a nossa história, conduz o nosso ministério, conduz a nossa igreja, se glorifica em nós e nos usa para ser instrumento em suas mãos, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Um homem de caráter, bom, piedoso, cheio de fé, cheio do Espírito Santo de Deus, tem fruto, tem um caráter respeitável, honrado, para a glória e honra do nome de Jesus. Deus usa um pastor fiel, que vê a graça de Deus, que se alegra com os demais, que anima o povo de Deus em sua palavra, na pregação, que é instrumento para que a igreja cresça, que, amado amigo e irmão, tenha uma vida ilibada, piedosa, um caráter santo para a glória e honra do nome de Jesus. Mas alguém que sabe trabalhar em equipe, alguém que sabe que não é o dono da obra de Deus, que nós somos um corpo de Cristo e precisamos uns dos outros e temos que montar equipes para alcançar o reino e abençoar a igreja. E a Bíblia diz então que deu um ano do trabalho de Barnabé, a igreja cresceu. O versículo 25 diz que ele partiu para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou para Antioquia. Irmãos, fazem 14 anos que Saulo está de molho. Saulo era o homem mais brilhante do judaísmo. Ele foi convertido e logo começou a pregar. Ele achou que iria para Jerusalém e convenceria todos os religiosos judeus. E o Senhor mandou ele sair de lá, fez com que os irmãos da igreja pegassem na mão dele e o levassem a Cesareia. E Deus o mandou para Tarso. E Paulo ficou 14 anos de molho. Ele é o maior missionário da história da igreja. Ele é uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade. Uma das maiores cidades do mundo tem o nome dele. E você mora nela. Só para você ter ideia da influência deste homem. Mas primeiro ele precisou ser humilhado, ser massacrado, ser quebrado, para que Paulo não fosse exaltado e só Cristo fosse exaltado em sua vida. Depois de 14 anos, Barnabé, irmão Barnabé, eu sou apaixonado por Barnabé. Eu imagino Barnabé parecido assim com o reverendo Camargo, né? Um coração amoroso, né?
Ninguém queria saber de Saulo. Esse homem já matou tantos cristãos, deixa ele quieto lá, já fez tanta coisa errada, para que nós vamos dar oportunidade para um homem desse? E a Bíblia diz que Barnabé vai até Tarso e traz Saulo para Antioquia. E irmão, Saulo é muito usado por Deus naquela equipe, e tendo encontrado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Barnabé sozinho alcançou muita gente, com Paulo eles alcançaram uma grande multidão, e o ministério deles impactou tanto aquela cidade, que eles receberam o nome de pequenos cristos. Cristão significa pequeno Cristo. Ali pela primeira vez nós recebemos esse nome tão maravilhoso, que temos até hoje, o nome de Jesus em nós. Nós somos cristãos, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, amados irmãos, que aquela igreja cresceu pujante para a glória e para a honra do Senhor. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais essa igreja no capítulo 13. Mas eu quero perguntar para você: você é uma liderança fiel? Você ora para que nós tenhamos líderes fiéis? Nós precisamos, irmãos, de pastores segundo o coração de Deus. Nós precisamos de uma liderança que enxergue a igreja não com a ótica do mundo, não com a ótica carnal. Nós precisamos de pastores, presbíteros e diáconos que olhem para a igreja com os óculos da palavra de Deus, e que eles vejam a graça de Deus atuando, se movendo e realizando sua obra no meio do povo. Gente que quando veja um irmão ser usado, glorifique a Deus, exalte a Cristo Jesus. Gente que quando veja o povo desanimado se reúne: não faça isso, leia a palavra. Quando veja alguém se desviando, abra as escrituras e diga: se arrependa, siga firme com o Senhor, Jesus morreu por você. Gente que é instrumento para que a igreja cresça. Gente, amado irmão, que busca outros, envolve outros, participa, que tem vida piedosa, que dá testemunho, que glorifica a Deus. Esse é o tipo de liderança que nós precisamos da igreja de Jesus. Que Deus nos dê liderança assim, mas que não só os pastores, que cada um de nós que aqui está, sejamos homens e mulheres, que Deus abra os seus olhos, que você veja a graça de Deus, que Deus te ensine a olhar não com um olhar carnal, mas você veja a ação de Deus no meio da igreja, que você se alegre com o que Deus está fazendo na vida dos seus irmãos, que você seja um instrumento para animar os crentes do caminho do Senhor, que a igreja cresça através da sua vida, e que você não seja um lobo solitário achando que a obra é sua, mas tenha a alegria de trabalhar com irmãos e irmãs fiéis, que são uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus levante no nosso meio pastores fiéis, presbíteros fiéis, diáconos fiéis, seminaristas fiéis, homens e mulheres que trabalham com fidelidade na obra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Como Deus realiza a sua obra? Ele utiliza servos resistentes, Ele utiliza um povo disposto, Ele utiliza pastores fiéis. Mas em último lugar, nessa noite, a palavra do Senhor nos diz que Deus utiliza cristãos generosos. Como Deus realiza a sua obra? Ele utiliza cristãos generosos. Veio de Jerusalém, irmãos, para Antioquia, um profeta chamado Ágabo. Vieram vários profetas, a igreja surgiu, cresceu. Barnabé um pastorzão. Ainda há o dom de profetas naqueles dias, por mais que esses profetas aqui já eram mais pregadores do que tudo. Então eles souberam da igreja de Antioquia crescendo, fizeram umas conferências lá e foram pregar aos profetas, os pregadores, e veio um pregador destacado daquela região chamado Ágabo. E Deus mostrou para Ágabo que ia acontecer uma grande fome no mundo nos dias em que Cláudio era o imperador romano. Isso aconteceu entre o ano 47 e o ano 53 da igreja cristã. Então Ágabo falou assim: vai ter uma grande fome e a Judéia vai ser muito afetada. Então os irmãos de Antioquia, felizes por terem recebido o evangelho lá de Jerusalém, por ter um pastor titular que veio da igreja de Jerusalém com o coração aberto, eles fizeram o seguinte: Deus tem abençoado a gente financeiramente, vamos dar uma oferta para os irmãos da Judéia? Olha o que diz o texto aí, vocês vão ler comigo, versículo 29, leiamos o 29 e o 30, juntos. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que com eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Que coisa maravilhosa! A igreja pregou o evangelho, mandou o evangelho para a Síria, e agora a igreja, sofrendo em Jerusalém, recebe de volta uma doação
daqueles nos quais ela investiu. Os irmãos generosamente, veja bem que brotou no coração deles. Hoje de manhã eu preguei sobre dízimo, irmão. Dar o dízimo não é ser generoso. Dar o dízimo é simplesmente entregar para Deus o que é dele, certo? Dízimo é 10% que o Senhor nos manda devolver para Ele. 100% é dele. Ele diz: deixo você ficar com 90%, 10% você me devolve. Mas além dos dízimos, a Bíblia diz que nós devemos dar ofertas, como expressão de amor, de gratidão, com voluntariedade. E aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo: cada um dê conforme propôs no seu coração, voluntariamente, de coração aberto. E aqui aconteceu assim: os irmãos da Judéia estão necessitando, e aí os discípulos falaram assim: rapaz, vamos abençoar nossos irmãos. Vamos levantar uma oferta abençoada aqui. Levantaram uma oferta. Quem pode levar a oferta? Pastor Barnabé e pastor Paulo. E eles levaram para o presbitério lá em Jerusalém uma oferta abençoada. Que bom que Deus usa cristãos generosos. Ô meu irmão, que o dinheiro não seja o seu Deus, que você não seja um crente murrinha, mas que você invista em missões, que você abençoe pessoas na obra de Deus. E não tenha medo, meu irmão, de fazer isso. A igreja de Filipos, você diz: pastor, mas eu tenho pouco. Mas mesmo tendo pouco, você pode ter um coração generoso. Paulo escreve para a igreja de Corinto, que era uma igreja de gente rica, mas murrinha, miserável, da mão fechada. E Paulo, trabalhando e pregando em Corinto, a igreja não pagou o salário dele. E ele escreve para eles falando assim: vou jogar na cara de vocês que eu trabalhei aí e vocês não me deram meu salário. E a igreja de Filipos, que era pobre, uma igreja de gente pobre, humilde, operários, funcionários, sustentou Paulo em Corinto. Então isso não significa a quantidade que você tem, significa o coração que você tem. Você pode ter muito e ter um coração mesquinho, e você pode ter pouco e ter um coração generoso, e Deus sustenta você, Deus abençoa. Ah, meus amados irmãos, já teve dia, dá um testemunho para vocês, de um dia Deus comoveu meu coração, eu dar uma oferta para alguém, chegar um dia depois eu receber uma oferta 5 vezes maior do que a oferta que eu recebi. Não é barganha, não é teologia da prosperidade, não. Teologia da prosperidade é o seguinte: o cara dá para ganhar mais. A teologia da prosperidade é interesseira, nós não acreditamos nisso. Nós damos de coração generoso, mas Deus, por sua generosidade, por sua graça, promete dar de volta. Se Ele não der, nós damos por amor, agradecidos, e louvamos a Deus por isso. Nós não queremos barganha, nós não queremos comprar bênção. Mas Deus, quando você é generoso, te abençoa. Ele promete isso na palavra dele. Que Deus te dê um coração generoso. Peça a Deus a bênção de investir na vida de um missionário. Por que não? Nós temos missionários. Hoje a nossa agência presbiteriana de missões transculturais tem 200 missionários, amados irmãos. E parece-me aí que há mais de 100 esperando na fila para serem enviados, e não há sustento. Talvez Deus pode usar você. Há pessoas necessitadas nas ruas. Nosso querido João aí, que é diácono aqui na nossa igreja, foi presbítero de outra igreja, é seminarista, nos atende, ele é chamado de pastor João. Tanta gente precisando de ajuda. Fale com esse varão aí, fale com os nossos diáconos. Você pode ser um instrumento para abençoar a vida de alguém. Você pode fazer toda a diferença. Por que você deve fazer isso? Porque Jesus desceu da glória e deu a vida na cruz por você. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo, e quando Ele amou, o que Ele fez? Ele deu. Quando a gente ama, a gente doa. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Chile, amados irmãos, houve um grande filantropo que tinha casas que ajudavam pessoas necessitadas, um padre romanista chamado Padre Hurtado. Christian já ouviu falar dele. E o Padre Hurtado tinha um ditado que eu não concordo com ele. Ele dizia o seguinte: hay que dar hasta que duela. Não, o Senhor Jesus não ensina isso. O ditado do Senhor Jesus é: hay que dar com alegria, não hasta que duela. Você não tem que doar até doer, você tem que doar com amor, com alegria,
Por quê? Por que você faz isso? Porque Deus deu o Filho dele na cruz por você. E não existe nada que você possa fazer que se compare ao que Cristo Jesus fez por você. Mas Ele te amou tanto, sendo o mais rico de todos, Ele se tornou pobre, para que por meio da sua pobreza você se tornasse rico. Ele se entregou por você. Você tem de graça a salvação, transformado por Ele. Peça a Deus para te usar, para investir na vida de missionários, de pessoas que necessitam, para ser uma bênção nesse tempo. E não se preocupe, como disse Paulo aos Filipenses: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus utiliza cristãos generosos, porque Cristo deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Louvado seja Deus, porque Deus, quando realiza a sua obra, usa gente resistente, usa um povo disposto, usa pastores fiéis, usa homens e mulheres generosos. Quem é você nessa história? Você aqui no texto é alguém que está resistindo à obra do Espírito Santo? Quem é você nesse texto? Você é alguém que não tem os seus nomes nos anais da história, mas de um a um tem entregado folheto, ganhado almas e tem feito a diferença para a glória e honra do nome do Senhor Jesus? Quem é você? Você é alguém que Deus chamou para ser um oficial, e você então tem visto a graça de Deus, se alegrado, animado o povo de Deus, sido instrumento para que a igreja cresça, tem trabalhado em equipe para a glória de Deus, preparado e capacitado outros. Quem é você? Alguém que Deus resolveu usar generosamente, sem que os demais saibam, para abençoar missões, para ajudar os necessitados, para sustentar a igreja, para fazer toda a diferença, para a glória e honra do nome de Jesus. Deus podia, irmãos, ter escolhido usar os anjos. A Bíblia diz em 1 Pedro que os anjos anelavam perscrutar o que é a pregação do Evangelho. Mas Deus resolveu utilizar homens e mulheres consagrados em suas mãos. Que você se disponha, porque Jesus deu a vida na cruz por você. Que você seja uma bênção. Que você diga para o Senhor, como Abraão disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Que você seja usado para que a igreja cresça, para que muitos creiam, para que São Paulo seja transformada, para que muitas vidas sejam abençoadas. Que Deus te use, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.